Olá pessoal, tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? A gente vai dando sequência aqui ao nosso módulo de bioquímica, agora falando um pouquinho dos carboidratos, popularmente chamados de açúcares. Só tem um detalhe, né? Lembrem que nem todo carboidrato é um açúcar. A gente acaba muitas vezes confundindo e usando esses termos como sinônimos. Mas a gente trabalha isso ao longo da nossa aula, falando um pouquinho das estruturas, propriedades químicas e as funções que os diversos carboidratos podem apresentar, tá bem? Fica confortável aí no teu canto de estudos, organiza o teu material, prepara aquele mate, um chazinho, uma água para te acompanhar aí e depois da vinheta, vem comigo e vamos tocar-lhe ficha. Bom, pessoal, quando a gente fala de carboidratos, ou até mesmo chamados de glicídios, né, é um composto orgânico extremamente importante e que tem diversas funções aí no nosso metabolismo. Só eu te destaco uma coisa que não dá para esquecer. Carboidrato entra como a principal fonte de energia dos seres vivos, tá? Principal fonte de energia. O detalhe que tu tens que cuidar numa prova, principalmente da URGS, que é o nosso foco, é que é a principal fonte de energia, no entanto, não é o composto orgânico de maior valor energético, tá? Então só cuida isso no jogo de palavras aí de uma possível questão, certo? Mas nem todo carboidrato tem essa função energética. A gente pode pensar que carboidratos, além de uma função energética, eles podem desempenhar nos seres vivos uma função estrutural aí. A gente vai conhecer alguns desses carboidratos, a classificação e as estruturas que acabam apresentando algumas variações, tá bem? Então olha só, pensando na estrutura de um carboidrato, a gente pode lembrar que por eles serem compostos orgânicos, eles obrigatoriamente vão apresentar uma cadeia carbônica. E essa cadeia carbônica tendo no mínimo 3 carbonos. Aqui tem uma fórmula geral para te só lembrar que nós temos o velho Cho na composição química de um carboidrato qualquer. Então nós temos carbono, temos hidrogênio, temos o oxigênio. E dependendo da organização desses elementos, dependendo do tamanho dessa cadeia carbônica, a gente pode classificar eles em 3 grandes grupos. Os chamados monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. O grande diferencial desses carboidratos é o tamanho da cadeia carbônica. E isso acaba implicando diretamente na função que eles vão desempenhar no metabolismo. Tá bem? Então eu te convido agora para a gente conhecer um pouquinho cada um desses grupos, a sua estrutura, exemplos, que é super importante. Tu vai encontrar questões da URGS pedindo para te relacionar colunas. Em uma das colunas falam lá em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, e na coluna ao lado vão citar exemplos, sacarose, lactose, glicogênio, celulose, e tu tem que conhecer então essa classificação. Tá bem? Começamos pelos carboidratos mais simples, que são os monossacarídeos. Esses carboidratos são os mais simples. A cadeia carbônica deles é muito pequena. Em média, vai variar entre 3 e 7 átomos de carbono. E até pela quantidade de átomos de carbono, a gente pode classificar os monossacarídeos. Lembra de ter ouvido falar em triose, tetrose, pentose, hexose? Essa classificação vai de acordo com a quantidade de carbonos na cadeia carbônica, tá bem? Os principais são as pentoses e as hexoses. Pentose que tem 5 carbonos, hexose que tem 6. A gente já vai falar um pouquinho desses carboidratos. Propriedades que eu gostaria que tu lembrasse, importante aí para a nossa prova. Por eles serem os carboidratos mais simples, eles são os únicos que não sofrem hidrólise. Ou seja, para a gente conseguir degradar um monossacarídeo, a gente precisa de um conjunto de reações muito mais complexas
do que uma simples hidrólise. Eu preciso, por exemplo, de reações lá de uma fermentação, de uma respiração celular, aí a gente vai conseguir degradar esses caras. Mas não é por simples hidrólise, tudo bem? Lembra disso, eles são os únicos carboidratos que não sofrem hidrólise. Outro fator que é uma consequência dessa cadeia carbônica ser mais reduzida é que eles são solúveis em água. Então o transporte destes monossacarídeos é viável por um meio aquoso. Por exemplo, a partir da tua corrente sanguínea, a partir da seiva de uma planta, a gente tem o transporte de carboidratos na forma de monossacarídeos. Eles têm afinidade com água, então os fluidos corporais de um animal, a seiva de uma planta, são meios de transporte para esse tipo de composto orgânico. E ainda, esses caras a gente pode destacar que eles têm um sabor adocicado. Por isso eles são açúcares. Esse tipo de carboidrato realmente é um açúcar, tem essa propriedade. E aí eu gostaria que tu lembrasse das pentoses, que são os monossacarídeos que têm 5 carbonos na sua estrutura, e lembra da desoxirribose, que nós encontramos na estrutura do DNA. Os nucleotídeos de DNA, né, eles têm a desoxirribose com uma função estrutural, por isso o DNA vem de ácido desoxirribonucleico. E a ribose nós encontramos nos nucleotídeos de RNA. Lembra que RNA significa ácido ribonucleico. E não dá para esquecer a molécula de ATP. Molécula de ATP é um nucleotídeo de RNA, então estruturalmente a gente vai encontrar a ribose. Beleza? Tanto a desoxirribose quanto a ribose tem função estrutural, não tem função energética. Tu não consegue pegar esses caras e jogar numa respiração celular, tá bem? Já as hexoses, que são aqueles carboidratos que têm 6 carbonos, esses caras têm valor energético, têm função energética. Tu consegue pegar esses caras e jogar numa respiração celular para a obtenção de energia para a célula. A principal fonte de energia são as moléculas de glicose, né? Nós temos a frutose, que nós encontramos, por exemplo, nos vegetais, em grande oferta. E não esquece, só cuida, pode aparecer como um pega-ratão, tá? Pode parecer estranho, mas no líquido seminal dos animais, a gente tem uma grande quantidade de frutose, que tem um papel importante na manutenção dos nossos espermatozoides, tá? E a galactose é um monossacarídeo característico do leite e dos seus derivados. Beleza? Todos, de novo, têm função energética. O segundo grupo de carboidratos que nós temos são os oligosacarídeos. Oligo vem de pouco. Então nós temos poucos monossacarídeos ligados entre si. Mais especificamente de 2 até 10. Então imagina aqui que uma mão minha é um monossacarídeo, a outra mão é outro monossacarídeo. Quando eu junto esses monossacarídeos, eu tenho um oligosacarídeo. Os mais comuns são os disacarídeos, né? Porque tu está unindo 2 monossacarídeos. Tudo bem? Essa união deles se dá por uma ligação química chamada de ligação glicosídica. E o que é importante a gente lembrar a partir disso? Para a gente formar essa ligação glicosídica, nós temos uma desidratação desses carboidratos. Tu pode observar aqui na imagem, ó, que para eu formar a ligação glicosídica, eu perco água, eu desidrato os carboidratos. Logo, se eu quiser quebrar essa ligação glicosídica, eu preciso repor os hidrogênios, eu preciso repor aquele oxigênio. Então eu tenho uma reação de hidratação para degradar esse oligosacarídeo. Por isso, a degradação acontece por hidrólise. Tudo bem? Lembra que monossacarídeos eu pedi que tu destacasse que eles não sofriam hidrólise. Agora, os oligosacarídeos sofrem hidrólise. Bom, e ainda a gente pode destacar que eles são solúveis em água. É uma propriedade comum aos mono e oligosacarídeos. Por exemplo, aqui a gente tem a representação da sacarose, é o principal carboidrato transportado pela seiva de uma planta.
Tudo bem? E é importante tu conhecer alguns exemplos desses oligosacarídeos. Um deles é a molécula de maltose, ou simplesmente chamada de malte. Tu com certeza já ouviu falar aí na cerveja, né? Cerveja puro malte. O malte entra como uma fonte de energia para as leveduras, para os fungos, realizarem o processo de fermentação. E aí, para quebrar essa molécula de maltose, precisamos de uma enzima chamada de maltase, que degrada em 2 moléculas de glicose. Então é importante tu lembrar, bioquimicamente, que a molécula de maltose ela é formada pela união de 2 moléculas de glicose. Outro carboidrato importante aqui é a sacarose. Essa sacarose ela é formada pela união de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. Para a gente degradar a sacarose, precisamos de uma enzima chamada de sucrase, ou poderia aparecer a sacarase aí para ti na prova. E por último, o outro exemplo de oligosacarídeo, a famosa lactose, que nós encontramos em grande oferta no leite. E essa molécula de lactose é a união de uma molécula de glicose mais uma de galactose. Cuida, né? Galactose, eu te disse antes, que é o monossacarídeo característico do leite e dos derivados. Lactose é o oligosacarídeo característico deste leite e dos derivados. Tudo bem? Para a gente conseguir quebrar a molécula de lactose, a gente precisa da enzima lactase. E o que a prova poderia trazer de abordagem aqui para nós? A questão da intolerância à lactose. Porque olha só, quando a gente ingere a lactose, ela é uma molécula muito grande. A gente não consegue absorver no nosso intestino delgado, que está representado ali naquela porção em verde da imagem. Para a gente conseguir absorver, a gente vai produzir a enzima lactase, que vai quebrar a molécula de lactose em uma glicose e uma galactose, que são moléculas menores e conseguem atravessar as paredes do intestino. Agora, se tu não produz a enzima lactase, a lactose é muito grande e aí tu não consegue absorver ela. E qual é o problema disso? Essas moléculas de lactose, quando chegarem aqui no intestino grosso, vão acabar encontrando a nossa famosa microbiota intestinal, composta por diversas bactérias, e que vão começar a utilizar essas moléculas de lactose como fonte de energia. Então vão começar a promover o processo de fermentação. Vamos ter a liberação de gases, que pode levar ao estufamento, pode levar às cólicas, e a grande quantidade de matéria orgânica no intestino grosso pode causar um desequilíbrio osmótico também das células intestinais, promovendo um maior acúmulo de água no intestino. E aí a não degradação desses compostos, o desequilíbrio osmótico, causa todo o desconforto das cólicas, o estufamento e a diarreia. Tudo bem? A intolerância à lactose, então, é a deficiência na produção da enzima lactase. E se o cara não produz essa enzima, hoje nós temos a alternativa de fazer a suplementação, né? A gente toma a enzima lactase. E aí consegue facilitar um pouquinho essa degradação. Tudo bem? Hoje a indústria alimentícia já promove essa quebra da lactose antes mesmo de a gente consumir o alimento, né? Tu com certeza já viu nas prateleiras dos mercados um alimento zero lactose. Por quê? Os caras já estimularam essa degradação da lactose antes mesmo de a gente ingerir. Beleza? Assim reduz todo o desconforto. E por último, aqui na nossa aula de carboidratos, nós temos os polissacarídeos. Poli vem de muito, vem de grande, vem de muitos. Então eu tenho muitos monossacarídeos ligados entre si. É uma cadeia longa, é um polímero muito grande de monossacarídeos. Tradicionalmente a gente fala que são mais de 11, né? Porque de 2 até 10 é oligo. Mais de 11 entra como polissacarídeo. Mas normalmente são centenas e centenas deles. E aí quando nós falamos nessa ligação entre esses
vários monossacarídeos, vem uma reação de desidratação para a gente ter a formação das ligações glicosídicas e, ao mesmo tempo, para a gente conseguir degradar, né? Para a gente conseguir romper essas ligações, a gente vai precisar hidratar novamente esses carboidratos. Então, vem as reações de hidrólise. Repara essa propriedade comum aos oligo- e polissacarídeos, né? Ambos são sintetizados por reações de desidratação e ambos são degradados por reações de hidrólise. E aí, a partir disso, podemos destacar que ainda, por apresentarem uma cadeia carbônica muito longa, eles acabam se tornando insolúveis em água. E é justamente por essa propriedade que eles acabam desempenhando as suas principais funções. Tá, Sabatei, que funções são essas para os polissacarídeos? Eles desempenham funções estruturais e até mesmo como uma fonte de reserva energética, tanto para animais quanto para os vegetais. Super importante tu lembrar de exemplos de polissacarídeos estruturais e exemplos de polissacarídeos de reserva energética. Começamos falando dos polissacarídeos de reserva, amido e glicogênio. Amido é a principal fonte de reserva energética das plantas e de muitas algas. Glicogênio é a principal reserva energética dos animais, das bactérias, dos protozoários e dos fungos. Tudo bem? E aí eu gostaria que tu observasse um pouquinho essa imagem, aonde ilustra um pouquinho rotas metabólicas que a prova da URGS já cobrou da gente, tá? O glicogênio é formado por centenas e centenas de moléculas de glicose unidas entre si. Então, quando tu tem uma grande oferta de moléculas de glicose nas tuas células, é estimulada uma rota chamada de glicogênese. Gênese vem de criação, vem de formação. Então, glicogênese, eu estou formando glicogênio. E essa rota é estimulada por um hormônio que eu tenho certeza que tu já ouviu falar, que é a insulina. Que depois a gente vai falar um pouquinho lá nas aulas de sistema endócrino. A insulina estimula nas tuas células a produção de glicogênio. Principalmente no fígado e nos músculos. Nós, animais, armazenamos grande quantidade de glicogênio no fígado e nos músculos. Tudo bem? Quando for necessário a utilização dessa reserva energética, a gente vai degradar ela, vai formar várias moléculas de glicose. E essa degradação do glicogênio pode aparecer com um nome bonito para ti, que é glicogenólise. Lise de quebra. Glicogenólise, eu estou degradando o glicogênio. E o hormônio que induz essa degradação é chamado de glucagon. Tudo bem? Tanto a insulina quanto o glucagon são produzidos pelo nosso pâncreas. E o grande papel deles é regular a nossa taxa de glicemia, né? A concentração de açúcar no sangue. E aí, naturalmente, eles podem estar estimulando, né, uma dessas rotas. Insulina estimulando síntese, a produção de glicogênio, o glucagon estimulando a sua degradação. Já os polissacarídeos de função estrutural, podemos lembrar da celulose e da pectina. Ambos são componentes da parede celular de uma célula vegetal. A quitina é um polissacarídeo que nós encontramos na parede celular dos fungos e também no exoesqueleto dos artrópodes, como insetos, aracnídeos, crustáceos. E a heparina é um anticoagulante. Tem uma função estrutural no processo de coagulação, inibindo este processo metabólico. Tudo bem? Só faz uma observação, porque isso já apareceu na prova da URGS. Tanto a quitina quanto a heparina são polissacarídeos nitrogenados. Por que isso é importante? Tu lembra lá no início da aula a fórmula geral de um carboidrato? É carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas tanto a quitina quanto a heparina têm o nitrogênio. Então eles são compostos nitrogenados. Não é uma característica geral de carboidratos, mas para esses caras vale.
Então fica ligado, porque a prova da URGS já colocou afirmativas, dizendo a quitina é um polissacarídeo nitrogenado presente na parede celular de fungos. E aí tem muita gente que acha que o nitrogênio torna a afirmativa errada. Negativo. Para esse cara, que é uma exceção, vale. Beleza? Bueno, e com isso eu termino a nossa aula de carboidratos. Espero ter te ajudado a relembrar alguns conceitos importantes para a nossa prova aqui da URGS, tá bem? Dá uma lida no nosso material teórico, aplica isso nos exercícios e qualquer dúvida me procura, eu estou à tua disposição, tá bem? Fiquem bem, um bom estudo para vocês e eu espero vocês, é claro, na nossa próxima aula. Tchau, tchau!